Popular que eu gosto muito, que barriga cheia, goiaba tem bicho. Quando a gente está tudo resolvido na vida da gente, a gente nem lembra de fazer prece, né? Não, mas a minha vida é uma prece. Quando a gente fala isso, quando está tudo bem, não tem filho doente, não tem nenhum amor próximo desempregado, está tudo caminhando, né? Como fala em mar de almirante, tudo tranquilo. Aí a gente fala aqui, muita assertiva, olha, a minha vida é uma oração permanente de agradecimento a Deus. Está tudo bem. Mas quando começa a coisa sair um pouquinho do eixo, é um tal de, ai meu Deus, né? A gente se falar assim, olha, tem que ficar ajoelhada ali na Avenida Brasil, de braços abertos, se oferecendo em holocausto a Deus, e a tua vida vai melhorar. Tá, vamos lá, procissão para a Avenida Brasil de braços abertos, porque na hora do aperto a gente quer pedir tudo e sempre. Mas a proposta da doutrina é de uma coerência, inclusive nos momentos de aperto. Emmanuel fala na página para a gente que os momentos de dificuldade é nesse momento em que a prece nos serve de reforço, de renovo, de esperança. Eu não sei vocês, mas passando por algumas dificuldades nessa existência, eu, após uma prece sincera, o problema não deixou de existir, mas a coragem de enfrentá-lo, ela foi renovada. Isso é o que a prece pode proporcionar para todos nós. A prece, como diz os Espíritos aqui na 659, ela tem como caráter geral nos aproximar de Deus, da espiritualidade que nos orienta, para que tenhamos a convicção que a gente não está sozinho. Eu era jovem, já fomos jovens, né, Luiz? Era jovem, e a minha mãe falava assim para mim, colegas você pode ter muitos, mas amigos serão poucos, porque os amigos são aqueles que não só rirão com você, mas também chorarão com você. E passado muitos anos dessa orientação da minha mãe, ela nunca deixou de fazer sentido. A prece é aquele momento em que a gente busca aqueles amigos da espiritualidade que, embora não vejamos, não percebamos, mas sabemos que estão perto da gente. Quantas vezes, né, o pai ou a mãe levanta de madrugada, vê o leito do filho vazio, ainda não chegou. E aí se agarra com a espiritualidade amiga, pedindo por misericórdia que ele esteja bem, que ela esteja voltando para casa. Então a prece ela tem esse sentido de refrigério, de amparo, de apoio, de saber que a gente vai conseguir alcançar o nosso objetivo, que é o equilíbrio das nossas emoções. Porque quando o Sr. Allan Kardec coloca lá na parte 3ª do Livro dos Espíritos, que trata das leis morais, quando Kardec coloca a lei de adoração, a prece não existe só para a gente fazer uma lista enorme de pedidos a Deus, a Jesus, aos benfeitores, não. Evidentemente que pela nossa necessidade e pela nossa dificuldade, nós lembramos muito mais rápido de pedir do que de louvar e agradecer. A prece, ela tem como finalidade fazer mover dentro da gente algo que julgávamos que estava adormecido, que é a fé. A gente escuta o Aloysio cantar e eu agora só venho às quintas-feiras, a última quinta-feira do mês. Quando ele vem. Não marco, a Renata que se vira, que me dê sempre a última quinta-feira do mês, que eu sei que ele está aqui, então eu venho também. Mas quando a gente escuta o Aloysio cantar, e harmonicamente nos faz fazer uma prece, sabe? Porque a prece não é uma associação de fanatismo. Fulano tudo reza. Graças a Deus. Graças a Deus. A prece é aquele momento de conversa com Deus. Sabe? Aquele momento em que você não confia em segredar as tuas dores para mais ninguém. Só para Deus.
E nesse momento em que muitas das vezes, vocês eu sei que não, comigo já aconteceu, da prece ter um sentimento de vergonha, de pedir ajuda a Deus, mesmo sabendo que eu estou errado, que eu deveria ter feito de forma diferente. O entendimento que a doutrina me oferece já me direciona um caminho para a prática do bem, mas eu ainda não consigo trilhar esse caminho com uma consistência de firmeza de fé. Então, no momento em que eu estou envergonhado por ter sido grosseiro quando devia ser tolerante, de compreender a dificuldade do outro para não ser exigente demais, nesse momento bate vergonha na hora da prece, mas mesmo assim eu faço. Mesmo assim eu faço. Porque Jesus que ensinou para a gente. André, discípulo do Mestre, falou assim: Mestre, aonde devemos orar ao Pai? No templo, nas sinagogas ou no campo? Por que André pergunta? Porque André viu Jesus orar no templo de Jerusalém. Viu ele orar na sinagoga de Cafarnaum. Viu ele orar durante o Sermão da Montanha, que é uma oração de amor e de compreensão e resignação diante da lei de Deus. Ele pergunta aonde devemos orar ao Pai. E Jesus dá a resposta que me complicou pra caramba, Renata. É porque Jesus tem disso, né? Ele fala certa coisa que encrenca a gente. Ele falou assim: quando quiseres orar ao Pai, recolhe-te ao silêncio do teu quarto. E o Pai que tudo vê em segredo. Aí está o meu problema. Porque Deus vê em segredo os meus pensamentos mais sutis. Renata hoje está esquisita, viu? Hoje ela não está rindo muito, não. Deus está vendo, sabe? Deus está vendo. Ih, tem uma irmã ali que acho que está aborrecida. Deve ter brigado com o marido. Porque é assim, né? Marido tem coisa que é difícil. A gente entra num julgamento do outro, no silêncio da nossa compreensão, achando que estamos sozinhos. E Jesus fala que não. Que o Pai vê em silêncio. E Ele também te dá tudo que você vai precisar para satisfazer a tua vontade, a tua necessidade, não. Para satisfazer o teu entendimento acerca do caminho que você deve seguir. Então, quando Jesus fala para a gente recolher o silêncio do nosso quarto, do nosso cômodo, Ele está falando do silêncio do nosso quarto íntimo. Porque, se eu tiver errado, vocês podem falar que eu vou reformular. Mas quando a gente faz a coisa errada, precisa alguém falar para a gente que está errado? A gente pode falar assim, mas eu estou certo. A gente já faz essa afirmação querendo justificar aquela atitude nossa que não caiu bem na nossa consciência. Então, é nesse momento que a prece tem a finalidade do despertamento para o caminho correto a seguir. Eu não preciso fazer prece de voz alta para que a espiritualidade fale: Evaldo, não é por aí, está no caminho errado. Não, porque o senhor Allan Kardec pergunta aos benfeitores da humanidade onde está escrita a lei de Deus. Não está no livro, não está na Bíblia, está na nossa consciência. Somos espíritos imortais, criados à imagem e à semelhança de Deus. Não é assim que está lá na Gênesis de Moisés? Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E o homem foi feito. Depois, em outro momento também da Gênesis, está escrito assim: e Deus, juntando o barro, fez o homem e soprou-lhe nas ventas e ele tornou-se ser vivente. Então nós somos obra de Deus, não só o corpo que nos serve de moradia temporária, mas nós, na condição de espíritos imortais, somos obra de Deus, criatura de Deus, e nós somos, por incrível que pareça, pode não acreditar, indestrutíveis. O nosso corpo é perecível. E quando Jesus manda que eu entre no silêncio do meu cômodo, Jesus está falando da minha casa mental, de eu, como espírito imortal, conversando com Deus dentro da sinceridade que eu sei que eu tenho que ter. Senhor, olha só, eu não tratei muito bem a Regina hoje não, mas tem misericórdia de mim.
Jesus ensina isso para a gente. Em vários momentos do Evangelho do Mestre, ele nos concita a fazer prece. Tem um momento que Jesus fala que 2 homens entraram no templo para orar a Deus. Um sacerdote fariseu e um publicano. O sacerdote, diante do altar, falou: Senhor Deus Todo-Poderoso, Rei dos Reis, Senhor dos Exércitos de Israel, sê propício a mim, que sou caridoso, eu pago o dízimo, eu ajudo as viúvas e os órfãos, eu sou um servo fiel do Senhor, não sou igual a esse publicano que está aqui do meu lado. Até começou bem, a conclusão que não foi muito legal, né? Que aí ele desmereceu o outro, não é? Porque publicano era aquele cobrador de impostos que não era bem visto, até hoje não é, né? Fiscal de renda, ninguém quer ser amigo de um fiscal de renda. Ah, ganha bem, mas não tem amigo, então não fica esquisito, né? E o publicano era um cobrador de imposto. Aí o publicano olhou para o templo, para o altar e falou: Senhor, sou pecador, tende misericórdia de mim. Aí Jesus fala o quê? Que o fariseu que falou muita coisa, palavras bonitas, engrandecendo o nome do Senhor Deus, não foi justificado na sua prece. O publicano foi pela sinceridade do seu coração. Então, nós aprendemos que a doutrina nos esclarece, e os espíritos falam a Kardec, que não é a multiplicidade de palavras e nem o teor de palavras rebuscadas que vai fazer com que as nossas orações cheguem mais rápido aos benfeitores que nos orientam, que nos assistem. É a nossa sinceridade. É nós falarmos na nossa oração, na nossa prece, aquilo realmente que a gente está sentindo, sabe? Sabe por quê? Porque a espiritualidade que nos orienta não nos julga. Ah, está falando isso, mas não faz mesmo. Quem faz isso somos nós, um com o outro. A espiritualidade, os trabalhadores de Francisco de Assis já conhecem a gente de fio a pavio, sabe? Conhecem os nossos erros e as nossas propostas de acerto, que a gente tem que ter. Síndrome da Gabriela, eu sempre repito isso aqui. Nasci assim, cresci assim, vou morrer assim, vou voltar para o umbral assim. Eu não mudo. Se eu não mudo, não vai ser a prece que vai fazer a grande transformação da minha caminhada, não vai ser. A prece é um elemento de união com a espiritualidade para que eu encontre as forças necessárias para domar as minhas tendências. Ah, não, olha só, eu não sei você, mas os meus genros não prestam. Quem é que tem que gostar do meu genro? A minha filha. Não é ela que é casada com ele? Não é ela que dá beijinho nele? Coisinha linda, vai trabalhar na paz de Deus, não é assim? E por que ele tem que agradar a mim? Porque eu acho que ele tem que agradar a mim. Então, se ele agradar a mim e maltratar minha filha, está tudo certo? Não. Na prece, eu não posso pedir a Jesus que mude o meu genro. Eu tenho que pedir que eu mude a mim. Porque eu tenho que ter um olhar diferenciado para ele, porque... E olha só a encrenca, ele é pai dos meus netos. E seres que eu amo e dou a vida por eles. Mas eu não gosto do meu genro. É problema meu. Porque eu, na prece, eu deveria pedir o que a Jesus? Senhor, dai-me a indulgência, a benevolência para que eu compreenda mais o meu genro, porque ele não frequenta a casa espírita e eu frequento. Não é a pergunta que a espiritualidade ia fazer? Ô, Evaldo, peraí, tu não gosta dele? Não gosto, não tem jeito. Nem pintado de ouro eu quero ver na minha frente, mas ele vai lá no centro espírita que você participa? Não. Ele vai aonde? Lugar nenhum, que é nada fora do Brasil. Tu não vai? Vou, então faz você a diferença. Usa os elementos da prece para modificar o teu coração, a tua impaciência com o erro do semelhante. Eu estou falando do genro, que normalmente fala só de nora, né? Quem não presta é sogra, né?
Então eu mudei, eu não sou sogra, eu sou sogro, então eu falo do genro, porque o objetivo das nossas preces tem que ser de nos melhorar, gente. Não dá eu para fazer prece pedindo para você ser uma pessoa melhor, eu não tenho domínio sobre o outro. Os espíritos, Kardec pergunta, é justo fazer prece por mim mesmo? Os benfeitores falam que sim, não é só justo como necessário. A não ser que eu tenha uma percepção de megalonomia e achar que eu sou um suprassumo da caridade, da bem-aventurança, eu não preciso de nada, eu sou um espírito extremamente evoluído e, acima de tudo, eu sou cego e orgulhoso e prepotente, porque eu não sou isso tudo. Então, eu preciso pedir a Deus, nas minhas preces, que me ajude, que eu seja uma pessoa melhor. Eu que tenho que ter o desejo de modificar a minha conduta. Ah, mas com fulano não dá certo. E por acaso existe o acaso? A doutrina nos afirma que o acaso é real, existe? Não. Do nada eu não gostei. Olhei para você, não fui muito com a tua cara. Como assim? Qual é o princípio que a doutrina me oferece? Amar ao próximo como a ti mesmo. Como é que eu posso dizer que o outro não é digno da minha atenção? Alguma coisa não está se enquadrando dentro da proposta do Evangelho, nas minhas atitudes. Aí, na minha prece, o que eu tenho que pedir? Que Jesus me dê força para mudar a minha conduta. Aí Kardec pergunta, é justo fazer prece pelos espíritos, por aqueles que desencarnaram? Sabe o que os espíritos respondem? Orienta-nos Jesus que devemos amar o próximo como a nós mesmos. Jesus não especifica se esse próximo está encarnado ou desencarnado. Nós somos conscientes da multiplicidade das nossas existências. Nós somos espíritos que retornamos à vida material e retornaremos em outras oportunidades, tantas quantas forem necessárias, para que o meu aprendizado à luz do Evangelho, ele se estabeleça na minha relação com o próximo. Então, se eu hoje compreendo que a proposta do Evangelho é amar ao próximo como a mim mesmo, então qual é a minha atitude no momento da prece? Pedir por aqueles que já retornaram à pátria espiritual, independente de serem meus amores, meus amigos ou não. Kardec pergunta, a prece pode mudar o destino de alguém? Os espíritos dizem que não. Mas podem renovar a energia que nós temos para enfrentar as dificuldades. Pai, eu não vos peço que os tireis do mundo, mas livrai-os do mal. Palavra de Jesus após a última ceia. Pai, eu não vos peço que os tirais do mundo, mas livrai-os do mal. Qual o mal que Jesus está falando? O mal que eu posso fazer para mim mesmo. O mal que eu posso fazer para mim mesmo. O mal que eu, não agindo na prática da lei de amor, na realidade estarei prejudicando a mim mesmo. Então Jesus pede que Deus me dê forças para eu lutar contra as minhas más inclinações, que nem o senhor Allan Kardec fala para nós. O verdadeiro espírito é aquele que promove a sua transformação moral. Promove, não é aquele que já fez, não. Aquele que já fez já está em outros planos, mas que promove a sua transformação moral e pelo esforço que emprega em domar as más inclinações. Essa frase do senhor Allan Kardec, dando-nos a orientação do caminho a seguir, ela representa o quanto que a gente tem que lutar contra nós mesmos. O que adianta eu vir para a casa espírita, participar de uma palestra, se eu estou preocupado com um jogo que está acontecendo agora na televisão e eu queria estar lá em casa para assistir? Ou na novela, ou no filme, ou, poxa, eu podia estar fazendo alguma coisa na internet, mas não, eu vi na palestra, né? A nossa proposta tem que ser de sinceridade para com a espiritualidade, não, comigo mesmo.
Hum. Isso, isso. Aonde traz mais prazer interno? É aqui ou diante do jogo? Isso. Ô Luiz, eu vou repetir por causa dos irmãos da internet, né, que não sei se o microfone captou. Mas o Aloysio está falando que a gente, na realidade, a proposta é o conhecimento íntimo, aonde você se sente bem. E a gente tem, é lógico, mesmo que eu não fale explicitamente as minhas escolhas, mas eu tenho que ser sincero, pelo menos comigo. Eu fui convidado para vir fazer o estudo hoje. Estou aqui obrigado? Não. Tanto que eu cheguei cedo, né? Eu vim por escolha, porque eu gosto de vir, quero estar aqui na casa de Francisco de Assis com o desejo de aprender. Ou vocês acham que o Evaldo já sabe muito? Mentira, olha o tamanho da orelha. É a primeira capital que eu estou falando, eu estou aprendendo também, e muito ainda mais preciso aprender, mas eu tenho que ser sincero comigo. O que eu prefiro, estar aqui ou estar em qualquer outro lugar, fazendo qualquer outra coisa? O que eu prefiro? A Renatinha, se não estivesse aqui, estava lá no Barra Shopping, a menina Barra Shopping, ela adora ir para um shopping. Mas agora ela escolheu estar aqui, poxa, legal, então ela está aqui na integralidade, e a prece também é assim. Quem é que começa a fazer prece deitado e acorda no outro dia lembrando que nem chegou no metade da prece? Não é assim? Eu tenho um amigo já na espiritualidade, que às vezes quando ele não tem o que fazer, sabe, Renatinha, ele vai lá em casa me encher a paciência. Aí ele fala assim para mim, senta para fazer a prece. Eu falei, agora o Espírito vai mandar em mim? Ele, não, se tu fizer a prece deitado, o que acontece? Durmo. Então eu faço a prece sentada, por uma questão de precaução. Por quê? Porque naquele momento em que eu vou deitar, estou fazendo a prece, eu estou cumprindo uma orientação de Paulo de Tarso, que está lá na segunda carta aos Coríntios, que ao deitar, o teu último pensamento seja para Deus. E ao retornar ao mundo dos vivos, está assim, engraçado, né? Lá na carta de Paulo, também o teu pensamento seja para Deus. Então, a nossa responsabilidade, o nosso compromisso em relação à prece, mesmo que no transcorrer do dia eu não faça prece, ou eu não lembro da necessidade de fazer prece, mas na hora que eu deito e na hora que eu levanto, seria de bom tom. E não é fazer a prece, agora está todo mundo lá em casa conversando, né? Eu tenho 4 filhas biológicas, tenho um enteado, então quando está todo mundo em casa, vira aquela algazarra. Não, peraí que eu vou fazer uma prece. Não é fazer uma prece para todo mundo ver que você está fazendo, não. É aquele bate-papo entre você e Deus, sabe? Por isso que Jesus começa a prece dominical com o Pai Nosso, cria uma proximidade, sabe? Cria uma proximidade. Hoje em dia, a relação familiar entre pais e filhos não tem mais aquele ritual que havia antigamente, né? Eu, quando criança, eu tinha que chamar meu pai de senhor. Se eu chamasse de você, certamente ia faltar alguma coisa dentro da minha boca, que eram os dentes. Mas hoje em dia não, hoje em dia já existe uma liberdade do pai do filho chamar o pai de você, ou pai, pô, toma jeito, pai. Deus me livre eu falar assim com meu pai. Mas a nossa relação com Deus tem que ser uma relação de proximidade, não de distanciamento. Não que Deus, ele vai me punir, porque a maior mentira do mundo é isso. Deus não pune, Deus não castiga. Olha só, Luiz, você fez isso comigo, vai ver só. Deus está vendo. Não, isso aí é vingança, e a vingança é um atributo do espírito inferior, que é o Evaldo. Deus é amor. João fala isso para a gente na sua epístola, que Deus é amor. Ele aprendeu com Jesus que Deus é amor. E se Deus é amor, o meu relacionamento com Deus, como meu pai, tem que ser um relacionamento de amorosidade, de confiança e de verdade. Não sei vocês, mas já tive várias oportunidades. Piso na bola assim, são 24 horas num dia, né? Eu piso na bola 26 vezes, mais do que as horas do dia. E aí eu chego na minha prece, quando eu percebo que eu pisei na bola, eu tenho que ser sincero. Deus, pisei feio na bola. Podia ter ajudado e não ajudei porque não quis. Aí não adianta falar, não, é que eu não vi. Eu nem percebi que eu podia ajudar. Não, cascata, a gente não tem
essa desculpa mais não. A doutrina nos coloca à condição de espíritos perceptíveis àquilo que está ao nosso redor. Eu posso não saber a necessidade do irmão que está lá fora, mas aqui dentro, se eu vejo alguém com uma dificuldade, eu estou vendo. E eu não fazer é faltar com a caridade. Depois eu vou fazer a prece, eu tenho que ser sincero. Eu tenho que ser sincero. Lembra do filho pródigo, né? A parábola dos 2 filhos? Quando ele está na situação deplorável, de cuidando de porcos, com vontade de comer as bolotas do porco, o que ele fala? Voltarei à casa do meu pai e falarei para ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno que me chames de filho, mas me contrate como servo. É o bate-papo, gente. Prece é bate-papo, não precisa chamar Deus de Senhor, Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Ele é muito mais do que isso. Isso é apenas uma limitação do nosso entendimento. Por isso que Jesus simplifica com a terminologia Pai, sabe? Para criar essa proximidade. Aí os espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: olha só, fazer prece por quem já morreu, está na Bíblia não. E agora? O que os espíritos respondem? A relação do homem com Deus vai muito além daquilo que está escrito pelo próprio homem. A Bíblia, embora tenha cunho espiritual, mas foi feita pelo homem. E nós não podemos estabelecer que ali esteja toda absoluta verdade, porque não está. Porque se estivesse ali, não haveria tantos entendimentos acerca da própria Bíblia. Você, segundo uma estatística que já deve estar defasada, que tem uns 10 anos, existem cerca de 3.500 traduções da Bíblia no Ocidente. Não é em todo o planeta, não. No Ocidente, cerca de 3.500 traduções. Todas as traduções levam um quê do tradutor. E é natural. Por exemplo, isso aqui, pedestal de microfone. Em todas as línguas que existem, em todos os idiomas do planeta, tem o mesmo nome, isso aqui? Não. Em Portugal é suporte de microfone, não é a mesma terminologia. Então, quando vai fazer a tradução da Bíblia, e a Bíblia ela é composta de, se eu não me engano, 68 livros, não tenho certeza, mas eu sei que é livro pra caramba. Ela é dividida entre Antigo Testamento e Novo Testamento, não é? O Antigo Testamento está escrito em hebraico, o Novo Testamento é escrito em grego. Não tem nenhum original, apesar que o original mais antigo que se tem da Bíblia, do Novo Testamento, é do século IV. E está lá sob o cuidado da Igreja Ortodoxa Grega. Então, todos os manuscritos do Novo Testamento está escrito em grego. O grego em que ele foi escrito era chamado de grego koiné, que é o grego mais corriqueiro. É igual o português nosso, do Cais do Porto, e o português das universidades. São bem diferentes as suas terminologias. A tradução desses manuscritos gregos do Novo Testamento, hoje, tem o mesmo entendimento que tinha no século V? Não. No século V nem tinha português, né? Havia ainda a língua portuguesa, é do século XI para o XII que surgiu a língua portuguesa. Então, nós não podemos dar força de fé absoluta à Bíblia, por quê? Porque ela é feita pelos homens. As interpretações dela surgem em grande quantidade. Kardec fala naquela parte, quando Jesus fala: aquele que não odiar pai e mãe não é digno de mim. Aí Kardec fala: ou a palavra tinha uma outra significação, ou o tradutor se enganou na hora de traduzir, porque não é cabível que o Cristo tenha mandado você odiar pai e mãe, uma vez que tem o mandamento de honrar vosso pai e vossa mãe. É incompatível os dois sentimentos. Então, na hora que eu vou ler a Bíblia, que eu vou interpretar aquilo que está ali na Bíblia, tem que ser de acordo com a minha capacidade de entendimento. E se na Bíblia não está que você deve orar pelos mortos, também não está proibindo que você o faça.
E é coerente para nós espíritas a prece pelos desencarnados que toda casa espírita faz. E é necessário fazer. Por quê? Porque o dirigente da casa espírita hoje, daqui a pouco, está desencarnado. Ele vai querer que alguém faça prece por ele. Então, ele está garantindo o benefício do futuro, viu, Renato? Faz prece por mim, que aí eu vou ficar legalzinho, tá bom? Todos nós temos que ter essa relação com a prece, mas uma relação de proximidade com a divindade, gente. Não é você fazer a prece... Tem um benfeitor que falou uma vez para a gente, não sei se vocês já observaram, vamos fazer a prece. Aí a maioria de nós faz o quê? Fecha o olho e abaixa a cabeça, né? Ele disse que é vergonha de ver Jesus. Sabe? Então a gente fecha o olho e abaixa a cabeça, porque se Jesus estiver olhando para mim, ele vai ver tudo que eu já fiz, como se ele não soubesse. Então a prece é pedido que feche os olhos, é pedido, mas também não é obrigado não. Se a pessoa quiser ficar de olho aberto, olhando frontalmente para quem está fazendo a prece, não tem nada de errado. Não é a postura que nós tomamos que fará grande diferença no momento da prece, é o nosso sentimento. Não são, os espíritos falam para Kardec, não são a multiplicidade de palavras, mas sim a intenção com que elas são formuladas. Eu gosto de lembrar sempre da história que Chico Xavier, que é o mentor da minha casa, né, Centro Espírita, Casa do Caminho Chico Xavier, aqui na freguesia Jacarepaguá, Chico gostava muito da história do Zé. Chico dizia que numa cidade do interior de Minas, não é lá na tua, não é na Muriaé, não, é mais arriba um pouco, tinha uma igreja matriz na cidade e tinha uma fábrica de tecelagem muito, muito grande lá, e todo dia, meio-dia, entrava um senhorzinho na igreja, tirava o chapéu, em frente ao altar e falava: "Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar." Virava as costas e ia embora. O sacristão falou com o padre: "Pai, tem um senhor que entra aqui, ele todo dia, meio-dia ele entra e fala assim." O padre falou: "Estranho, né? Vou lá olhar ele." O padre olhou, viu que era só isso que ele fazia. Entrava, chegava na frente do altar, tirava o chapéu: "Oi, Jesus, eu sou o Zé, vim te visitar." E ia embora. E o padre começou a entender que era da natureza dele fazer isso, sem problema nenhum, mas só que teve um dia que o Zé parou de ir. E o padre ficou preocupado. Uma semana inteira, Zé não foi um dia na igreja para falar com Jesus. E ele foi lá na fábrica tentar descobrir quem era o Zé e o que houve. E pergunta daqui, pergunta dali. Teve um porteiro que falou assim: "Ah, é o seu Zé, ele é dos serviços gerais, ele que varre o chão. Ele está doente, seu padre." "Ah, é? Tá aqui na cidade do lado aqui, no hospital, está internado, já tem 10 dias já." Aí o padre falou: "Vou lá, né, para ver o Zé." O padre foi lá. Padre tem autoridade, não precisa entrar na hora da visita, né, entra a hora que quer. E quando ele chegou na enfermaria do Zé eram 5 camas, só tinha a cama do Zé ocupada. Quando o padre falou: "Ô, seu Zé", ele olhou para o padre: "Seu padre, se o senhor chega um cadinho antes, ia ver Nosso Senhor Jesus Cristo sentado aqui nessa cadeira." Aí o padre debochado falou: "É, Zé, Jesus aí, né, Zé? O que ele veio fazer, Zé?" "Nada não." Ele chegou e falou: "Oi, Zé, eu sou Jesus, vim te visitar." A simplicidade da prece é que vai demonstrar a intensidade do teu coração, sabe? Não é falar grandes palavras, palavras difíceis. Eu tenho um amigo já na espiritualidade, Antônio Castro Neto. Ele começava a prece dele assim: "Pelo perpassar dos tempos, almejando as esferas de altíssima elevação." Era um tal de que ele está falando? A gente não entendia. Aí depois, com a proximidade da amizade, eu falei: "Dá para tu fazer uma prece com legenda, né, para a gente acompanhar, porque, né, tem que ter legenda." Então não é preciso fazer preces com palavras difíceis e nem achando que falando bem de Deus o pedido é garantido. Não. É por isso que os benfeitores falam que o objetivo da prece tem que ser louvar, agradecer e pedir, não nessa ordem rigorosa.
Tá? Em qualquer ordem que nas tuas orações você se direciona a Deus com um sentido sincero, primeiro reconhecendo a onipotência e onipresença de Deus. Onipotência, Deus pode tudo. Onipresença, Ele sabe tudo, tudo. Eu vi um palestrante falando uma vez na internet, eu achei interessante, essa para Renata. Quando a gente desencarnar essa questão da onipresença, né? A onisciência de Deus, que Deus sabe tudo, vai ter uma parede assim desse tamanho, não vai ter essas portas não, nem quadro. A parede desse tamanho e tudo que você escreveu no WhatsApp vai passar ali. Até aquilo que você apagou, que você não enviou. Lembra que você na hora que digita, mas vê que vai dar ruim, tu apaga. Então, essa também vai aparecer ali. E aí eu fico imaginando a minha situação, olhando para as mensagens, quando eu olho para trás, está uma porção de espírito vendo junto comigo. Olha o desespero, Luiz. Né? Então, não vai adiantar não, o espírito enxerga em qualquer direção. A gente na matéria é que tem que olhar para a direção dos olhos. Espírito não, mano. Eu estou olhando para lá, tem muito espírito aqui, ó, aqui atrás, aqui assistindo, tem uma plateia aqui atrás, então não adianta a gente fechar o olhinho. Já viu quem tem medo de ver espírito? Quando vê, fecha o olho, aí fica mais nítido ainda. Não dá agonia, dá nada isso? É porque não adianta. A visão é da alma e não do corpo. O corpo é apenas um meio de exteriorização de um sentido do espírito. Arrepiado, né? Fica igual o gato, né? Quando vai na água fria, mas não adianta, eu afirmo para vocês, não adianta. Eu tenho medo de ver espírito, então não olha no espelho, que tu é um espírito, só que está encarnado, isso é a realidade. A prece tem que ser leve, sabe? Eu não sei vocês, quando eu pisava muito na bola, a minha mãe, Dona Dalva, ela olhava e falava assim, depois a gente conversa, dá aquele frio na espinha, né? Que sabe que não vai ser bom, e aí antes que ela me pegasse, eu ia para o matadouro, sabe? Porque aí sofre menos, né? Eu tenho uma vez um padre falando, a minha mãe só me bateu uma vez, Aloysio. As outras foi tentativa de homicídio, porque a velha não brincava em serviço não. Mas a minha mãe, eu chegava perto dela, sabia que tinha pisado na bola, falava, mãe, vamos conversar? Aí ela, tá, fala. Aí, quando começa a história do sabe como é que é, vem mentira. Já é o jargão da mentira. Não, mãe, sabe o que é? Porque fulano, sempre é culpa do outro. Com Deus não dá para ser assim. A gente tem que ser um papo mais sincero. Olha só, senhor, eu chutei a canela mesmo do Aloysio e sei que está errado. Ele xingou eu e minha mãe, mas a culpa é minha. É a sinceridade, isso é prece. A prece, ela, quanto mais convencional, menos produtiva é. Quando Jesus ensinou para... Até que hora que a gente vai? 8h30? Está quase acabando, né? A prece, ela tem que ter um sentido de normalidade. Por quê? Porque eu estou falando com a divindade. Tem um ditado popular que diz, diga-me com quem andas que eu direi quem tu és. Ouvi muito esse ditado. Doutor Bezerra mudou esse ditado. Doutor Bezerra ensinou para a gente que é, diga-me o que pensas que eu direi com quem tu andas. Essa frase do doutor Bezerra, para mim, fez total sentido e aumentou a minha responsabilidade. Porque na hora que eu vou fazer as minhas preces, em diversos momentos do dia, de acordo com a circunstância, eu sei que eu estou sendo acompanhado por um grupo de espíritos na minha prece. E se eu quiser ser hipócrita, dizendo que eu sou gente boa pra caramba, quem não presta é toda a humanidade, os espíritos vão rir da minha cara. E a minha prece não vai sair da minha altura, quanto mais passar pelo telhado da minha casa, ou do ambiente que eu esteja. E o que os espíritos desejam de nós, primeiro é a conscientização que a prece feita com sinceridade é ouvida, é atendida. Lembra do livro Nosso Lar, André Luiz? Ele é relatado por Lísias, que André Luiz foi médico na matéria, né? De 3.000 consultas grátis que ele deu ao longo de 35 anos de exercício da medicina, 3.000 consultas, 15 pessoas não esqueciam dele.
faziam preces por ele. E quando ele recebia os eflúvios da prece, as vibrações da prece, ele sentia o bem-estar. Então a prece, ela nos liga com a espiritualidade que nós estamos associados. E não é, a prece, ela não pode ter o cunho de separativismo, sabe? De divisão, porque nós já temos o entendimento que nós somos filhos do mesmo Pai, e logo, por mais que eu não goste de fulano, ele é tão filho de Deus quanto eu. Por mais que eu sei que tem espíritos que se associam para prejudicar o caminhar da sociedade, mas são filhos de Deus. No livro Libertação, de André Luiz, tem um momento que a benfeitora Matilde chega perto de Gúbio, que é quem orienta o livro de André Luiz. Ela chega perto de Gúbio e fala assim: Gúbio, creio chegado o momento de auxiliar o nosso Gregório. Gregório foi filho dela em existências anteriores, pois há 50 anos ele sente tédio do mal. Ele não está cansado de praticar o mal. Ele não deseja praticar o bem. Ele tem tédio do mal. Sabe tédio do mal? Aquilo que você faz, mas aí já não sente prazer de fazer. Há 50 anos ele sente tédio do mal. É chegado o momento de me aproximar dele. E aí o livro todo é essa narrativa de aproximação da espiritualidade a esse espírito Gregório, que era o governador de uma cidade espiritual voltada para a prática do mal. 50 anos. E a mãe não esqueceu de pedir ao alto por ele. Então, a prece, ela dentro do processo de sinceridade, que cada um tem o seu, não existe norma, tá? Vamos fazer uma prece assim, 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 que vai dar certo. Não, é cascata. A única prece que nos foi recomendada, e o senhor Allan Kardec trata dela no capítulo 28 do Evangelho segundo o Espiritismo, é o Pai Nosso. O capítulo 28, ele é composto de 84 itens, é o mais longo de todo o Evangelho. E os 83 itens do capítulo 28 vem explicando o Pai Nosso, em diversas situações, mas explicando o Pai Nosso. Então, se existe uma prece que eu possa fazer, que me dará o sentido, o objetivo de uma prece, que é de louvar, agradecer e pedir, é o Pai Nosso, mas não é o Pai Nosso que está no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, vai chover hoje, seja feita a vossa... Não é assim. Não é assim. A prece do Pai Nosso, ela tem que ser uma prece que te interiorize, que traga você, tire você do dia a dia, das conturbações do dia, das preocupações do dia, para o teu encontro com o divino. Sabe? E ela, quanto mais silenciosa, quanto mais introspecta, mais você vai vibrar com ela. E se fosse dado a gente perceber, cria-se, é uma palavra que o pessoal gosta de usar, né, muito, né, uma egrégora, uma harmonia de vibrações positivas ao teu lado, que não fará com que os teus problemas desapareçam, eu repito, mas te dará energia para superá-los. Porque não existe problemas insolúveis. Todas as nossas preocupações, as nossas dificuldades, nós vamos encontrar a resposta do que precisamos no Evangelho de Jesus, na aplicação do Evangelho na minha caminhada. Eu não posso pegar o Evangelho, ler um texto e falar, isso é para você ou para você lá atrás. Não. Todas as vezes que eu abro o Evangelho e eu leio o Evangelho e eu reflito sobre aquele trecho, é para mim. Então, eu nessa hora que eu leio, e não é que eu leio um capítulo do Evangelho, não, às vezes é um parágrafo, mas ele me cala fundo ao meu coração, e na minha prece eu peço a Jesus que me esclareça, para que eu possa aproveitar aquelas palavras que estão ali de objetivo da minha caminhada. A prece
ela tem como finalidade te dar roteiro a um caminho que às vezes está tão conturbado, com tantos desvios, tantos descaminhos, porque a prece não propõe solução fácil para nada. Tem um ditado popular que diz que se ficar o bicho pega, se correr o bicho come, se orar o bicho corre. Sabe? O bicho da descrença, o bicho da solidão, o bicho da falta de amor próprio, falta de confiança. A prece nos dá um ânimo, sabe? Que você fala assim, vai ser difícil pra caramba. Mas é muito mais difícil para o preguiçoso, aquele que não quer tentar, sabe? A prece nos dá esse ânimo. É por isso que Jesus nos recomenda o Pai Nosso. Porque essa oração, ela é recheada de confiança no Altíssimo. E se você tem dificuldade de ter confiança em você mesmo, creia, mas creia com todas as forças. Jesus confia em você. Não é figura de linguagem, nem proposta de evangelização, não. Porque Emmanuel fala para a gente, no livro Caminho, Verdade e Vida, que se Jesus não confiasse no nosso propósito de progresso, ele não tinha vindo à Terra. Se você não confiasse que teu filho era capaz de aprender, tu não botava ele na escola, não é? Se o teu filho tem uma paralisia cerebral grave, que impossibilita ele o entendimento, ela está mandando bilhetinho para mim aqui toda hora. Eu vou caguetar você. Se você tem um filho que passa pela experiência da paralisia cerebral grave, você vai levar ele para a escola? Não, porque ele não tem nem mobilidade nem possibilidade cognitiva. Mas se teu filho é sadio, você leva ele para a escola por quê? Porque você confia que ele vai aprender. E Jesus confia que nós vamos conseguir superar as nossas dificuldades, aumentar a nossa confiança em Deus e vencer os obstáculos que muitas das vezes a vida, no primeiro momento, coloca como intransponível. Mas, na realidade, o que a espiritualidade está mostrando, que embora as dificuldades sejam tamanhas, se nós nos forrarmos na prece, na oração, ela vai continuar a dificuldade, mas eu já começarei a ver meios de superá-la. E isso eu afirmo para vocês. E aí uma vez um menino falou para mim, estava passando por uma experiência muito difícil na minha jornada, e um menino de 8 anos, ele virou para mim e falou assim, tio, se com Jesus está difícil, né? Imagina sem ele. Um menino de 8 anos me ensinou uma frase que eu levo para a minha vida. E a prece me ensina que com Jesus é possível. Graças a Deus. Graças a Deus. Nós vamos agradecer muito a presença do nosso companheiro Evaldo com essas palavras e bastante reflexões que nós vamos levar na noite de hoje. E como ele mesmo disse que já vai voltar no dia que a Luísa estiver aí, então já está tudo combinado. Teremos outras oportunidades da presença dele. Deus abençoe. Nós vamos passar para o segundo momento do trabalho. Para iniciar os passos, vamos fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que será comentado no momento dos passos pela nossa companheira Carla. O capítulo é o capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, os itens 14 e 15. Vou fazer uma leitura parcial do item 14, que ele é bastante extenso. Fala do despreendimento dos bens terrenos. Diz assim: venho, meus irmãos, meus amigos, trazer minha pequena contribuição para vos ajudar a caminhar corajosamente na estrada do aperfeiçoamento onde entrastes. Nós nos devemos uns aos outros, e somente por uma união sincera e fraterna entre os espíritos e os encarnados é que a regeneração será possível. Vosso amor pelos bens terrenos é um dos fortes empecilhos ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego às posses materiais,
destruís as faculdades de amar, levando-as todas para as coisas materiais. Sede sincero, a riqueza proporciona uma felicidade sem restrições? Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio em vossos corações? No fundo dessa cesta de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que ganhou sua fortuna com um trabalho assíduo e honrado experimente uma satisfação, aliás, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve qualquer outro sentimento e paralisa o coração. Há uma grande distância, tão grande quanto a que vai da avareza sórdida à prodigalidade exagerada. Dois vícios entre os quais Deus colocou a caridade, santa e salutar virtude, que ensina o rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. E o item 15, que fala da transmissão da riqueza. O princípio, segundo o qual o homem é apenas o depositário da riqueza, de que Deus lhe permite desfrutar durante sua vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes? O homem pode perfeitamente transmitir ao morrer os bens de que gozou durante sua vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de desfrutá-la. É assim que vemos se desmoronarem fortunas que pareciam as mais solidamente estabelecidas. A vontade do homem de manter sua fortuna em sua linha de descendência é, portanto, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, visto que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. Agora eu vou pedir aos médiuns que possam ir se direcionando ao local do passe. Agora nós vamos elevar mais uma vez os nossos pensamentos, rogando aos benfeitores espirituais dessa casa, que possam amparar a todos nós nesse momento, facilitando esse intercâmbio de energias, que possamos elevar o pensamento ao Pai, abrandando os nossos corações e aproveitando dessa oportunidade. Que os médiuns que aqui se encontram de boa vontade, Senhor, possam estar envolvidos, intuídos e amparados por todos vocês. Graças a Deus. Os espíritos, eles nos ressaltam que o desprendimento dos bens materiais é uma prova de fé e confiança em Deus. Não significa que seja preciso abandonar tudo e viver na miséria, mas usar com sabedoria e caridade o que se possui. O apego excessivo à matéria demonstra falta de compreensão da vida espiritual. A pessoa se agarra a algo que não pode levar consigo após a morte. O verdadeiro desprendimento está no coração, ou seja, em não se deixar dominar pelos bens, mas sim colocá-los a serviço do bem comum. Então, devemos refletir que possuir não é pecado, mas ser possuído pelos bens é um grande obstáculo à evolução espiritual.
O rico que compreende isso, entende-se que, como administrador temporário